Como é que você analisa essa determinação de Alexandre de Moraes, essa busca e apreensão na casa de um deputado federal? Fabíola, essa visita dos rapazes da Polícia Federal a endereços e ao próprio gabinete do deputado Carlos Jordi, ela vem bem, mas chega tarde. A batida policial é oportuna porque mostra que o ministro Alexandre de Moraes, autor dos mandados de busca e apreensão, ele sabe que vai ficar muito mal se continuar sentenciando só os bagrinhos do 8 de janeiro. E a operação é tardia porque depois de 1 ano e 8 meses, aliás, um ano e 8 dias da tentativa de golpe, só um imbecil guardaria provas contra si mesmo em gavetas, em arquivos eletrônicos. Então, ofereceu-se um tempo extraordinário para que o deputado se livrasse de evidências do eventual envolvimento dele nessa tentativa de golpe. Até agora, o Supremo Tribunal Federal converteu em réus golpistas que estrelaram 1.354 denúncias da Procuradoria-Geral da República. E 30 desses pseudopatriotas já foram condenados a penas que variam de 3 anos em regime semiaberto até 17 anos de cadeia em regime inicialmente fechado. E não há nem sinal de Bolsonaro e dos seus milicianos no Congresso Nacional e nas Forças Armadas. 11 em cada 10 advogados desses peixes miúdos, já condenados pelo Supremo, alegam que os seus clientes deveriam ser julgados na primeira instância e não na Suprema Corte. E para justificar as sentenças contra os réus que não têm poder, não têm mandato, o Alexandre de Moraes alega que há parlamentares sob investigação. Então, nessa versão, por conexão, o Supremo precisaria julgar também os réus que não dispõem de prerrogativa de foro. E para reforçar a tese da conexão, o Alexandre de Moraes já citou nos seus votos, nesses julgamentos já realizados no Supremo, ele já citou pelo menos 4 parlamentares suspeitos de insuflar o 8 de janeiro. No ano passado, sob a alegação de falta de provas, a Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento das ações contra todos esses parlamentares já citados pelo Alexandre de Moraes. O Moraes já mandou arquivar uma investigação preliminar contra um deputado, o deputado Gilberto Silva, tudo bolsonarista. Mas ele ainda não se pronunciou sobre os inquéritos que investigam os deputados André Fernandes, Clarissa Tércio e a Silvia Guayampi. Esses, embora haja o pedido de arquivamento, o Alexandre de Moraes ainda não se pronunciou. Esse Carlos Jordi estava lá, perdido nas páginas de um inquérito que corre em sigilo. É um bolsonarista de mostruário, e ele contestou a vitória do Lula em 2022, é acusado de liderar atos antidemocráticos, como a obstrução de rodovias no Rio de Janeiro. E esses atos compõem, na visão do Alexandre de Moraes e da Polícia Federal, o caldo que entornou no quebra-quebra nas sedes dos 3 poderes. Agora, Fabiola, como disse, chega tarde. O primeiro parlamentar que recebe a visita da Polícia Federal. Depois de tantas, é a 24ª, é a 24ª operação lesa pátria. Só agora aparece lá um parlamentar. Resta torcer para que o investigado não tenha aproveitado os 12 meses e uma semana de refresco que os investigadores lhe concederam para subir com eventuais vestígios de provas. Então, essa alegação do Carlos Jordi de que está sendo perseguido, isso é tudo uma bobajada que costuma compor a retórica do bolsonarismo. Agora, é preciso ver qual é a, a qualidade dessas provas que a polícia diz já ter recolhido e o que é que a polícia espera recolher agora, né? Acabou agora há pouco, um pouco depois das 9 horas, a batida policial lá no gabinete do deputado na Câmara Federal. Agora é preciso ver se a essa altura ainda tem algo a ser recolhido em operações como essa, Fabiola. Lá, professor Mairovitch, juridicamente, como entender essa operação da Polícia Federal contra um deputado federal? Ele fala aí
que Alexandre de Moraes é o dono do mundo, passou dos limites, estamos vivendo uma ditadura. Essa foi aí a resposta de Carlos Jordi à operação contra ele. Como é que o senhor analisa essa operação, professor? É, aproveitando o bem colocado do Josias e mergulhando agora na parte jurídica, aproveitando esse bem colocado do Josias, vou repetir, é uma coisa muito simples. Basta se verificar na Constituição. Existe, e esse deputado deve saber bem, um remédio que eu vou acrescentar, remédio constitucional contra atos arbitrários e também quando há investigação sem justa causa. Esse remédio, que é antigo e que até hoje não existe um melhor, chama-se habeas corpus. Então, ele que impetre habeas corpus, mas o que ele está preferindo fazer, aproveitando a polarização? Ele está procurando, e aí o exercício livre, exercitar o chamado ius esperneandi, ou seja, o direito de espernear. E ele esperneia com os discursos bolsonaristas e com todas essas teses, né, de perseguição política, Alexandre de Moraes, dono do Brasil, e vai por aí. Então, na realidade, eles vão aproveitar tudo isso que está acontecendo para vir com esse discurso de perseguição e etc. O que está em apuração é importante, existe para trancamento de inquéritos sem justa causa o remédio do habeas corpus, que parece que nem está sendo, eles não querem nem usar. Eles, o que eu digo são os investigados, os suspeitos e esse deputado. Então, a questão jurídica é muito simples. Se há ilegalidade, abuso, a resultar em risco ao direito de locomoção, está aí o habeas corpus. Então o que ele diz que é um abuso, que Alexandre de Moraes quer ser o dono do mundo, isso faz parte, claro, de uma defesa ali dele, né, em relação a isso. Mas o senhor não vê um abuso por parte de Alexandre de Moraes fazer uma busca como essa na casa de um deputado? Nós não temos elementos, por isso que o Josias ressaltou, pelo que está sendo apurado, pelo que está sendo dito. Então, o que levou à busca e apreensão? Em tese, está aí, ele é suspeito de atos preparatórios ao golpe e de incentivar o golpe. Isso é uma suspeita. É, o que existe de concreto, evidentemente, só vem do inquérito e, a essa altura, é impossível. O que aconteceu hoje, aliás, acabou de acontecer, foi feita a busca e apreensão. Nessa busca e apreensão, a polícia apreendeu o computador do deputado e vários documentos para análise. Então, essa é a situação. O ministro Alexandre de Moraes, no caso, determinou por provocação da polícia. Foi a polícia que solicitou autorização para buscas e apreensões. Até aqui não vejo Ô, nenhuma ilegalidade. Embora concorde com Josias, com esse tempo, com só esses bagrinhos que a gente vem falando faz tempo, de concreto até agora, peixe grande. Nós temos os executores, aqueles que foram massa de manobra, aqueles que fizeram o papel, aspas, de laranja de golpistas. e pegar a arma dele, professor Bairovic, porque também esse foi um outro ponto, né? Ele no vídeo falou que levaram a arma e o celular dele. É, justifica levar a arma dele? Não se sabe se essa arma é legalizada ou não. Se for legalizada, simplesmente se serviu ao crime, se há algum indicativo, a polícia devolverá, evidentemente, se não tiver nenhuma correlação.
Por outro lado, essa arma pode ter sido apreendida por falta de registro, ele, por falta de algum elemento que essa arma sirva como no conjunto probatório. Sem aí um inquérito na mão, sem aí verificações, fica difícil saber porque essa arma foi levada. A presunção é que ela não tinha registro, era ilegal. Ô Josias, vamos lá. Nesse ponto aí, até esbarrando na questão jurídica, como é que você analisa esses ataques que ele faz a Alexandre de Moraes e em relação a esse inquérito, né, que eles chamam de fim do mundo, e estão sempre atacando o inquérito que investiga o 8 de janeiro. E agora ele falando que Alexandre de Moraes é o dono do mundo. Você acha que Alexandre de Moraes se comporta dessa maneira, Josias? Não, o parlamentar, nós precisamos sempre realçar isso, Fabelo, não está acima da lei. Ninguém está acima da lei no Brasil. Então não é o fato de o personagem ser um parlamentar que ele pode se considerar imune a investigações. O bolsonarismo costuma dizer que a imunidade parlamentar oferece a deputados e senadores um escudo que, na verdade, não existe, né? A imunidade parlamentar protege as opiniões. O parlamentar tem liberdade para expressar as suas opiniões na tribuna e tal, mas isso não se confunde com a prática de crimes. Então, se praticou crime, pode ser investigado como qualquer brasileiro. E, neste caso específico, a investigação se dá no âmbito do Supremo Tribunal Federal, como determina a Constituição. Se o sujeito é parlamentar, parlamentar federal, ele só pode ser investigado no âmbito do Supremo. É o que está acontecendo. Por isso, os bagrinhos lá, os, os, eh, os enrolados no 8 de janeiro, que não dispõem de prerrogativa de foro, eles alegam que deviam estar na primeira instância. E o Alexandre de Moraes responde: não, como há parlamentares envolvidos, por conexão, vem todo mundo para o Supremo. Então, a investigação em relação aos parlamentares, ela é essencial na condução desse processo que trata da intentona lá de 8 de janeiro, que só está no Supremo porque, diz o Alexandre de Moraes, há parlamentares envolvidos. Alguns desses parlamentares já foram presenteados pela Procuradoria-Geral da República, antes da chegada do Paulo Gonet, com pedidos de arquivamento. Não é o caso desse Jordi por hora. É preciso saber se o sucessor do Augusto Aras vai manter esses pedidos de arquivamento, ou se ele vai dar prosseguimento às investigações, ou se vai defender junto ao Supremo que as investigações prossigam em relação aos outros parlamentares que estão enrolados neste caso. Agora, aqui é essencial que as investigações contra os parlamentares, como as outras todas, contra o Bolsonaro, contra os militares, os fardados todos, mas em relação aos parlamentares, é vital que a investigação prossiga e de forma consequente, porque é só isso que justifica a manutenção deste caso no Supremo. É só a existência de investigados com prerrogativa de foro no exercício do mandato que justifica a presença deste inquérito, a manutenção desses julgamentos todos no Supremo. Então, é bom que sejam consistentes as provas recolhidas pela Polícia Federal contra esse Jordi e contra os demais enrolados com mandato. Por isso é tão relevante essa investigação, Fabiola.